E aí pessoal, beleza? Este é o canal Coleção Paralela. Eu sou o Rodrigo, este é o mestre do terror, cada vez mais animado em ter que lidar com as minhas incursões ao universo Disney. E ele tem que estar porque hoje a gente vai falar desse universo de novo. Hoje eu vou falar desse númerozinho aqui, do Zé Carioca número 2182, um Zé Carioca oriundo daquela que eu chamo de a fase capenga da Editora Abril, quando ela estava lançando quadrinhos por apenas R$1, né? que transformou as revistas em quinzenais e começou a lançar por R$1 apenas, o que até pra época era barato, né? Essa é uma edição, inclusive, de junho de 2001. Eu tenho falado algumas vezes, eu já mostrei algumas coisas, acho que principalmente em shorts, vídeos aqui no canal, mostrando quadrinhos dessa fase capenga da Editora Abril, que foi uma fase realmente que a editora estava em baixa, o tratamento com os quadrinhos, né, tava ruim também, mesmo os quadrinhos Disney, que sempre foi uma pegada forte da editora e que eu sempre achei que, curiosamente, às vezes eles tinham até mais capricho com o material da Disney do que com o material da Marvel e da DC. Tava em baixa também, tava tudo se perdendo, mas essa revistinha aqui é tipo um oásis até agora no meio desse material que eu peguei da fase capenga. Por quê? Porque ela traz uma história de um dos grandes mestres Disney. Como eu já falei em vídeos anteriores, eu estou mergulhando nesse universo agora, estou começando a conhecer e reconhecer o material de alguns caras muito importantes para o quadrinho Disney, né, para as HQs de personagens da Disney. E aqui nós temos uma HQ do Don Rosa, né, um dos grandes mestres do quadrinho no que se refere a material da Disney, um cara muito cultuado, muito apreciado, e não é a primeira vez que a Abril publica essa história. Eu já vi que ela foi publicada em outras edições, edições especiais e por aí vai. A Abril sempre fez muito isso também, sempre republicou, né? E aqui ela publicou no Zé Carioca, né, com a fase capenga. Essa história é a volta dos Três Cavaleiros. Inclusive, curiosamente, eu acho que eu tenho um almanaque Disney que eu adquiri naquele lote gigante que eu comprei quando eu comecei a coleção de almanaque Disney, que tem uma quadrinização do filme Você Já Foi à Bahia, que, se não me engano, foi a primeira vez que esses três personagens se encontraram. O Panchito, o Zé Carioca e o Donald. Sabe aquele filme famoso em que aparece o Zé Carioca, o Donald e o Panchito? Uma animação Disney bastante antiga, já nem lembro que ano é, cara, mas bastante antiga. Pois é, aquela foi, até onde eu sei, a primeira vez que esses três personagens se reuniram, né? E aqui é a volta da reunião deles, né? Eles voltam a se encontrar no México. E o Zé Carioca tá lá porque ele tá tipo fazendo um show do que eu não sei, né? Mas ele tá lá fazendo um show para tentar ganhar um dinheiro, por isso ele foi parar no México. O Donald foi levar os seus sobrinhos escoteiros para eles ganhar uma das 359 mil medalhas de escoteiros que eles querem ganhar. E o Panchito tá lá procurando um tesouro. E eles acabam se encontrando lá e se metendo em mil confusões, né? Tendo que enfrentar esse cara aqui, que é o vilão, né? Da história. Que, aliás, foi desenhado de uma maneira muito interessante, né? Aliás, a arte inteira da revista é muito interessante. A arte e o argumento. Eu gostei muito, eu já tinha ouvido falar do Don Rosa antes, mas eu não lia material Disney, como vocês sabem, então eu nunca tinha dado a chance de apreciar, né, o material. Mas a história é muito legal, cara. É uma história com bastante ação, com todo aquele humor, com todas aquelas pitadas de humor que você espera de... Oh, meu pai, deixa eu esperar aqui. De qualquer material Disney, né? Nunca vai deixar de ter isso, até porque, né,
Não dá pra esperar um nível de seriedade tão grande de uma história cujos protagonistas são um galo, um pato e um papagaio. Mas, né, a história tem aventura na medida certa, humor na medida certa, né, humor estilo Disney e desenhos muito bem feitinhos. O Don Rosa é um excelente ilustrador, olha só, né, são muitos detalhes, a arte dele é muito desenhada. É muito desenhada, é ótimo, né, gente? A arte dele é muito detalhada, né? É muito super desenvolvida. Eu achei isso fantástico. A colorização, mesmo numa revistinha de papel jornal como essa, ficou ótima, sabe? Não, o fato de ser papel jornal não prejudicou a arte, ficou muito legal. E eles enfrentam o vilão que também quer eles estão atrás de uma velha mina de prata, de um tesouro em prata que eles supõem estar numa velha mina abandonada embaixo de uma igreja. Eles chegam lá, descobrem que a cidade onde eles deveriam encontrar a mina, a cidade perdida, já não existe mais, mas mesmo assim eles conseguem acesso à mina. E toda essa confusão, toda essa loucura, as situações pitorescas e malucas acontecem em volta disso, né? A dinâmica entre os personagens é interessante. Eu lembro que quando eu era moleque, em algum momento eu cheguei a assistir a animação em que os três aparecem juntos, mas a minha memória é bem fugídia dessa época e de qualquer maneira a animação tem uma pegada bem diferente daqui, né? Aqui é uma história de aventura realmente. E impressiona o roteiro ser bem desenvolvido, ser muito bem feitinho e a arte, acima de tudo, ser impressionante. Né? Essa é a parte que acho que mais me impressionou na história, né? O fato de que a arte traz uma gama de detalhes tão grande, tão bem desenvolvida, né? Parece assim que as mínimas coisinhas não são esquecidas. Isso é algo que eu nunca havia notado antes num quadrinho Disney, talvez porque eu nunca tenha me permitido notar. Sempre me pareceu uma coisa mais genérica, mais de primeiro plano, entendeu? A ideia era mais focar no personagem, porque as histórias quase sempre são de humor, então a ideia era sempre focar mais no personagem central e na piada que estava acontecendo ali, e o pano de fundo não importava. Mas nessa história do grande Don Rosa, tudo importa, o fundo importa, o cenário em volta importa, né? Ele não deixa passar nada. Esses detalhes do velho poço da cidade perdida, quando eles descem ali pela missão, né, jesuítica ali, é lindo demais, cara. É muito bem desenhado. Olha essa outra cena aqui, ó. Os cenários são super bem desenvolvidos e isso tudo aliado a uma história agradável e gostosa de ler, tanto que essa história me deu vontade de ler aquela história que eu falei que eu tenho do Você Já Foi à Bahia, que provavelmente está num dos almanaques Disney do qual eu adquiri, né? E eu pretendo, sem dúvida alguma, ler e vou fazer vídeo falando da minha impressão, porque essa história acendeu em mim, sem dúvida, a vontade de ver a outra história, de quem sabe reavivar na mente as memórias da animação de tanto tempo atrás através da história, da quadrinização, né? E eu achei interessante também o fato do vilão ser esse sombreiro de ouro aqui, esse cara aqui, né? Porque uma coisa que às vezes me soa um pouco cansativa é... Eu já vi uma crítica engraçada, eu vou misturar um pouco as coisas aqui. Uma vez eu li uma crítica sobre aventuras da DC
que a pessoa falava tirando um sarro assim, tá na hora da DC desenvolver um mega vilão a mais além do Darkseid, porque toda vez que tem uma aventura em que precisa, né, juntar um monte de heróis e tal, que tem uma super ameaça, essa super ameaça é o Darkseid, né? E às vezes os quadrinhos Disney me davam essa impressão. Eu tô lendo uma edição que eu também consegui num lote aí de quadrinhos Disney com as histórias do Karl Barks, né? E o vilão de uma das histórias, o vilão da principal história da edição é o Bafo de Onça, que a gente está muito acostumado, eu principalmente, né, no pouco que li de Disney na minha vida, eu tô acostumado a ver ele sempre associado ao Mickey. E ali, moto passando, e ali eu acabo vendo o Bafo de Onça associado ao Donald, enfrentando o Donald. Para mim, sou esquisito. Talvez para alguém muito acostumado a ler material da Disney, não, talvez a pessoa já tenha lido diversas outras histórias, mas eu fiquei pensando, não dava para ter um vilão diferente, né, para lidar com o Donald? E aqui eu achei muito legal que o vilão é esse sombreiro de ouro, que não é um personagem corriqueiro, não é tipo Mancha Negra, né, não é o Bafo de Onça, é um vilão que aparece aqui, mexicano e tal. Não sei se alguma vez apareceu em alguma outra história, mas nessa ele é o principal vilão, ele é a grande ameaça e não nos deixa com aquela sensação de quadrinhos Disney só tem um vilão, né? Isso é fantástico. Há uma segunda história aqui, mas a segunda história nem interessa, né? A grande razão de eu estar fazendo o quadrinho mostrando essa edição é realmente o fato de ter um material de um dos grandes mestres Disney, o Don Rosa, e de dizer que ele realmente me impressionou. Pretendo procurar mais material sempre que possível e eu encontrar material de algum desses grandes mestres do quadrinho Disney, desses caras que são tão apreciados pelos fãs da Disney, né? Que eu tenho cada vez mais ficado, vocês devem estar percebendo pela quantidade de vídeos que eu estou subindo. Inclusive um amigo meu numa conversa chegou a me perguntar, mas teu canal vai virar um canal de quadrinho Disney? Eu disse, não, isso é improvável, né? É improvável que o canal só vá falar de quadrinhos Disney. Sempre vai ter um fantasma para eu ler, sempre vai ter uma edição de terror, sempre vai ter revistas de super-herói, revistas de personagens obscuros chegando até mim, mas sim, vai ter muito quadrinho Disney nesse canal. E toda vez que eu tiver a oportunidade de ler o material de algum desses grandes mestres dos quadrinhos Disney, eu sem dúvida vou ler e falar a respeito aqui, né? Hoje eu rendo homenagem ao Don Rosa e digo que eu sou mais um dos fãs deste cara que realmente produz um material de grande qualidade. Roteiro tá muito bom, né? E a arte é sensacional. O casamento da arte com o roteiro aqui produziu uma história que não só me agradou, como me deu vontade de revisitar outra história. Eu acho que isso é tipo dizer que a história teve 100% de sucesso em agradar o leitor, né? Quando ele não só sai satisfeito, como querendo mais. E se você gostou desse vídeo, like aí pra mim. E para o mestre do terror, que vai virar fã da Disney, nem que seja na marra.